Liberou? Olá, pessoal, boa noite. Quem já está na sala consegue me ouvir? Dá um retorno para mim, por favor. Damares, Daniele, Mones, Maiara, né? Mones, Maiara, etc. Tá entrando mais gente. Tem como vocês dar um oi? Desmuta aí o microfone e fala, oi, estou ouvindo. Sim? Não? Só dá um oi, gente. Só entrou na live, mas foi ao banheiro, né? Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, tudo bem? Novamente, boa noite, bem-vindo a todos. Eu sou o professor Cleiton de História, aqui do Palestra Gratuita, certo? Vamos ter uma aula de História. Eu escolhi o conteúdo Primeira e Segunda Guerra, porque ele abrange aí outros cursos, né? Então, é uma aula que você pode aproveitar para diversos cursos que você pode prestar para a Polícia Militar, para as Forças Armadas, etc. É um conteúdo que cai em diversos concursos, tá certo? Então, eu selecionei aí esses dois grandes temas e que é também de grande interesse dos alunos, tá certo? Nesse primeiro momento aqui a gente está transmitindo também pelo YouTube, mas daqui a um tempo a gente vai ficar só com os alunos do palestra, tá certo? Então, vamos ao conteúdo aí, espero que vocês gostem. Eu peço novamente aí que vocês deem um retorno, se vocês estão me ouvindo bem, e se eu estou compartilhando aí o slide, tá certo? Acontecer alguma coisa, o pessoal dá um toque, professor, não está compartilhando. Enfim, eu tenho meu auxiliar aqui, como é o nome? O Marcos, tá? Mas eu gosto dessa interação, gente. Por mais que a gente esteja aqui do modo virtual, é muito ruim não ter essa interação com o aluno, só eu falando. Se vocês ficarem quietos aí, eu vou falar 2, 3 horas aqui sem parar, não tem problema nenhum. Mas se vocês derem um retorno, eu agradeceria, tá certo? Vou fazer algumas pausas em alguns momentos da aula, para ver se vocês têm dúvida, tá certo? Então, se eu ver ali que a explicação não ficou tão clara, eu vou fazer uma pausa e vou pedir aí para que vocês me dêem o feedback, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula? Bora lá. Bom, como eu já apresentei aqui, oralmente, nosso conteúdo será Primeira e Segunda Guerra. Vamos lá, Primeira e Segunda Guerra. Começaremos aí com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. 4 anos durou a Primeira Grande Guerra, tá? E coloca aí como Primeira Grande Guerra, porque muitos aí, os historiadores, tá? Não chamam de Primeira Guerra Mundial. Eles gostam de chamar da Primeira Grande Guerra, porque até então essa Primeira Guerra não vai envolver todos os grandes países beligerantes, tá certo? Então, essa Primeira Grande Guerra, ela já é peculiar e ela é chamada de Primeira Grande Guerra porque até então não havia guerras dessa proporção, certo? Então, eu separei um trecho do grande historiador, autoridade no assunto, vocês vão ver eu trazendo ele aqui diversas vezes na minha aula, o Eric Hobsbawm. Tá? Então, eu separei do livro dele, A Era dos Extremos, uma introdução do que é essa guerra, do que foi essa Grande Guerra, e por que ela é considerada a Grande Guerra, certo? Então, ele coloca aqui, retirado do livro, a introdução. Olha lá, tá na tela para vocês, ó. Em 1914, não havia grande guerra, né? 1914, antes do início da Grande Guerra, não havia grandes guerras. Fazia um século. Quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências. Que eram elas, as grandes potências europeias? A Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria, Hungria, que vão se unificar, né? O Império Austro-Húngaro, a Prússia, que após 1817, com a unificação, vai se tornar Alemanha, né, ampliando para a Alemanha, e depois de sua unificação também, a Itália, tá certo? Então, nós temos esses
6 grandes que nós falamos. Só que, como a gente já está acostumado a trabalhar em alguns concursos, de soldado, por exemplo, em específico, a banca da VUNESP, ela trata esse momento histórico da Primeira Guerra Mundial com os antecedentes. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí, ó. Monis, o microfone está aberto. Fecha ele aí, só se for fazer uma pergunta. Obrigado. Essa Primeira Guerra, ela é tratada por essa banca, por exemplo, pelos seus antecedentes. O que é importante entender nesse período é como aconteceu. Né? O próprio Hobsbawm diz, uma guerra não acontece do dia para a noite. Tá? Ela vem sendo preparada há anos. Tá? Eu dei um exemplo outro dia. Quem já viu Carandiru? Tem toda aquela bagunça do Carandiru. Eles retrataram o filme lá por causa de uma briga para quem ia estender a cueca em cima do varal. E aí quem assiste o filme fala, pô, o conflito e o massacre do Carandiru aconteceu por uma briga de preço por causa do varal. Não, havia uma tensão ali dentro. Então, a Primeira Guerra é a mesma coisa. Havia ali uma preparação desde 1882, desde 1902. Os grupos beligerantes que vão entrar em conflito, em confronto na Primeira Guerra Mundial, já estão esperando isso há um bom tempo. E isso envolve diversos elementos, como veremos agora no rol de antecedentes da Primeira Guerra. Então, vamos lá. Quais são esses antecedentes que vão nos ajudar a compreender? Um deles, o primeiro, mais antigo, importante e externo. É o grande elemento importante e externo. O externo que eu digo é fora da Europa. Fora da Europa. Vamos lá, antecedentes. Qual é o problema? O imperialismo. Tá? O grande problema é o imperialismo. Não sei se vocês lembram, mas a gente vai comentar aqui o que é imperialismo. Ele tem outros nomes, o imperialismo, para vocês poderem fazer uma semelhança, identificar, né, se aproximar. Ele é chamado também de neocolonialismo ou expansionismo capitalista, tá certo? Ou seja, todos esses fatos que desaguaram aí, desembocaram na Primeira Guerra Mundial, é um desdobramento do desenvolvimento econômico capitalista industrial. Vamos lembrar que a Revolução Industrial aconteceu ali, 1700, as primeiras máquinas, mas 1800 ela está forte. Fábricas, a ferrovia, etc. E aí os mercados estão se expandindo. Então, veja lá, quais são os elementos que desencadeou uma corrida imperialista? E já eu vou definir para vocês o que é imperialismo, tá? O que levou esses países a entrar em confronto foi um forte crescimento industrial, que leva a uma intensa competição por mercados. Isso leva à passagem do capitalismo, como a gente conhecia lá, o capitalismo industrial, à fase do capitalismo monopolista, ou seja, domínios, né? Monopólio é domínio. Lembra do joguinho, Monopoly, né? Dominar todo o negócio, o mercado, enfim. E um outro elemento interno social, a grave crise econômica, de superprodução, e todos esses elementos levaram os grandes governos desses países, como a Inglaterra, a França, a Alemanha recém-unificada, e posteriormente os Estados Unidos e o Japão, a assumirem uma política expansionista, em busca de novos mercados, áreas de investimento, dando origem ao que nós estamos falando aqui, que é o imperialismo, certo? Então, o que é o imperialismo? Definido, tá? Esse é o conceito, pessoal. Tá na tela para vocês, ó. Mas o que é imperialismo, professor? Política de dominação econômica de uma nação sobre outras, acompanhada ou não de ocupação territorial, com maior ou menor ingerência nos assuntos de Estado das nações dominadas, e uso eventual de força militar para garantir a hegemonia. Então, é uma política de dominação, certo? Só um minutinho, pessoal.
Voltei, gente. Vamos lá? Então, o conceito de imperialismo, certo? O conceito de imperialismo. Política de dominação econômica de uma nação sobre outra. Que nação sobre outra? Nações fortes sobre as nações fracas. Com eventual uso de força militar, com ingerência nos assuntos de Estado. O que é ingerência? Interferência. Né? É o que nós veremos de 1870 para cá. Interferência de grandes governos em outras nações, né? Tentando manipular, como a gente pode dizer, influência, tá? Muita influência de uma nação poderosa sobre uma nação mais fraca. Qual é a diferença, né? A gente fala neocolonialismo, porque nós veremos aí algumas diferenças entre o imperialismo e o colonialismo. Ela se modernizou. Pensa no colonialismo. Pensa como os portugueses chegaram ao Brasil, dominaram os índios, se apossaram das riquezas, etc. Tudo isso vai acontecer no imperialismo, mas de uma maneira mais sofisticada, com a contribuição da tecnologia da época, que é o desenvolvimento industrial e o dinheiro em larga escala, né? Grande quantidade, um sistema financeiro mais avançado, exércitos bem mais equipados, mas evitando aí danos colaterais, né? Genocídio não pode. No colonialismo, a gente mata todo mundo e toma. No imperialismo, não. A gente precisa dessa pessoa viva para explorar. Né? Claro, no colonialismo também. Precisava escravizar. No imperialismo, não tem escravo. Né? Eu tenho a nova versão do escravo. É o trabalho assalariado. Ou seja, a mão de obra barata. É isso que eles vão buscar. Então, como a gente está vendo lá, de novo, no slide, certo? Olha a charge que eu coloquei no slide. São as grandes nações com a faca na mão, dividindo, por exemplo, o continente africano, porque o imperialismo ele vai atuar sobre o continente africano e asiático. São as novas áreas de dominação. Eles estão lançando suas garras para cima desses continentes que até então são considerados não desenvolvidos, né? Segundo os europeus. Então, olha só, preste bem atenção nas nações europeias que estão querendo repartir o bolo. Né? Veremos uma outra charge aí, elucidando essa questão de repartir o bolo, certo? Então, vejamos. Aqui nós temos o continente africano e o continente asiático, que é o objeto de desejo dessas grandes nações capitalistas europeias. Como é que funciona esse imperialismo? Na questão econômica, qual é o objetivo deles? Procura de matérias-primas e novos mercados consumidores. Matéria-prima é a extração de tudo que você imaginar que possa ser extraído, principalmente da natureza, e processado nas fábricas, para virar produto industrializado, certo? Mercado consumidor é o que está dizendo aí, consumo. Preciso de pessoas que tenham dinheiro para consumir. No aspecto geopolítico, alargamento de territórios e afirmação política em novas áreas de influência, não é dominação, tá? É uma dominação disfarçada. Então, eles chamam de influência sobre o território. E, para acalmar aí a opinião pública, uma ideologia cultural. Né? Tem todo um argumento aí, um discurso ideológico-cultural para disfarçar toda a atrocidade que seria cometido nesse processo de influência, dominação, etc. Eles dizem, né, os europeus, que isso não é uma dominação, não é um imperialismo, isso é uma missão civilizadora dos povos europeus. Tudo isso para exploração dos territórios africanos e asiáticos, tá certo? Então, veja. Mudou? Veio. Veja qual é o conceito, tá? O que é imperialismo, professor? Política de dominação sobre os continentes africanos e asiáticos. Ah, eles tentaram resistir? Sim, porque quando a gente faz esse discurso, as pessoas falam, lá não tinha ninguém, ou etc. Eles deixaram, permitiram. Não, nada disso. Lutaram, mas é muito difícil resistir a nações que estão extremamente organizadas, com exércitos formados, tá? Veja que na Ásia a gente não tem exército dessa magnitude, desse tamanho organização, como tinham os europeus. Os africanos são de organização tribal.
né? Então, são pequenas comunidades, eles têm os guerreiros, etc., mas não se compara a um exército nacional, tá certo? Então, eles serão facilmente dominados, não só pela força militar, mas pela questão da corrupção. Eu venho com dinheiro, né? Não é? A violência é usada em último caso. Veja lá, quando eu falei do conceito de imperialismo, a questão da violência é usada em último caso. Porque se eu tenho dinheiro, eu compro a confiança, eu compro os governantes, né? Uma espécie de corrupção, para que ele venha do seu país, entregue suas riquezas, o governante, o dirigente, o chefe tribal, enfim, ele vai ficar rico, continua ali tendo o seu prestígio, mas ele vai favorecer uma outra nação, em detrimento a dele, certo? Esse é um fator da Primeira Guerra Mundial. É essa briga, essa corrida entre os países europeus, extremamente industrializados, buscando expandir as suas riquezas, expandir o seu mercado capitalista, certo? Só que eles terão muitos outros problemas internos. E é isso que vai agravar, né? O caso que vai gerar o conflito são os problemas internos da própria Europa. A Europa sempre viveu em guerra, né? Você pega a Europa, você coloca dentro do Brasil, então ele é um continente pequeno, é o menor continente, né? Se a gente contar lá, entre os continentes, a Europa é o menor continente, tem uma quantidade imensa de países, são 56, 54, se eu não me engano, né? Concorre ali com a África em quantidade, desculpa, a Ásia também tem muitos, mas enfim, né? É um país, é um continente com diversos países em conflito, territórios, fronteiras, etc. E isso é secular, né? Na sua própria formação, eles têm esse problema bélico, né? Entre eles, problemas de vizinhos. Então, continuando, nesses outros problemas que serão abordados, certo? Esse aqui eu vou passar, pessoal. Esse aqui é um quadro comparativo, porque eu estava explicando anteriormente. Qual é a diferença, então, professor, para o imperialismo, o neocolonialismo, para o antigo sistema colonial, né? Então, aí eu tenho um quadro comparativo para vocês poderem fazer essa separação, tá? O período, né? Nós temos colonização, século XVI e XVIII, neocolonialismo, 1870 a 1945, o objetivo na colonização da Europa e Estados Unidos, né, Inglaterra, desculpa, era a América. Agora o objetivo no neocolonialismo é o continente africano e asiático. Naquele período nós tínhamos um sistema de governo que eram os estados absolutistas. Hoje, em 1870, no neocolonialismo, é a burguesia, ou seja, os industriais, os capitalistas, né, aquela classe que ascendeu através do dinheiro e não através da nobreza, né, através do trabalho, desenvolvimento econômico. A política econômica no colonialismo era mercantilismo, buscar e trazer as mercadorias para a Europa. Já o sistema político-econômico do neocolonialismo é o liberalismo, que na questão aí não envolve muito a mercadoria, mas envolve o dinheiro, né? O sistema financeiro já está muito forte. As potências eram outras, perceba lá, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. No neocolonialismo muda um pouquinho, entra ali a Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão, ex-colônias, Estados Unidos, Japão não, Estados Unidos, mas que se desenvolveu rapidamente, e os objetivos também diferem, tá certo? Exploração comercial, explorar especiarias, metais, moeda, escravos. Olha lá no outro comparativo. Exportação, investimento em capitais, matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. Tá certo? Aí nós teremos a Alemanha, que é fundamental. Tá? Nós temos um quadro aqui que está representando o grande general do exército, Otto von Bismarck, à direita, e ele, quando obtém a vitória em cima da França, quando ele invade o Palácio de Versalhes e faz a unificação da Alemanha em 1987. A Alemanha de Otto von Bismarck, deixa eu tirar aqui, só um minuto, ela não muda, não consigo ler em cima, vamos lá. A Alemanha de Otto von Bismarck, estimulada por um desenvolvimento econômico sem precedentes, provocou a divisão da África. Então, o que a gente tem?
a ideia da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi culpa da Alemanha. A história da Alemanha, a gente tem que ver os antecedentes, né? A Alemanha tomava pau dos europeus, apanhava igual cachorro, né? Por quê? Na verdade, ela nem era Alemanha, eram estados prussianos. Eram todos germânicos, fragmentados em vários estados. E esses, como uma espécie de cidades. Cada cidade dessa tinha um príncipe, não que era filho do rei, mas o príncipe no sentido de governante, de governador, certo? E aí Guilherme I tem a grande ideia de fazer a unificação dos povos germânicos. Ele vai incumbir, né, dar essa missão ao seu grande general de prestígio, Otto von Bismarck. Ele já avisou de antemão para o Guilherme, vai jorrar sangue, tá? Você tem que me dar carta branca, porque depois não vai pular para trás, tá? Não vai mijar para trás, porque é o seguinte, é a base da violência, eu vou ter que reunir exército, etc, etc, né? Isso vocês verão aí em processo da unificação alemã, de 1850 a 1870, onde 71, né? Onde é o último período aí para a unificação. Ele faz esse processo e aí sim surge a Alemanha. A Alemanha a partir de 1871. Em todos aqueles países que eu acabei de citar, a Alemanha chegou atrasada na corrida imperialista. Mas quando ela se unifica, se fortalece, se industrializa, ela chega para os grandes e fala, cheguei, eu também quero. Eu quero o meu pedaço do bolo, eu quero o meu pedaço da África, eu quero o meu pedaço da Ásia para eu explorar. Eu tenho o meu direito. Quer dizer, qual é o direito da Alemanha? O revólver na cinta. Exército forte. Capacidade industrial. Então, ela reivindica, né? E qual é a ameaça? Ou é isso, ou é guerra. Certo? Então, ela impõe, ela fala, cheguei. Ou vocês cedam, me incluam nesse clubinho, tá certo? Ou eu vou para as cabeças. Atire em todo mundo, tá? Então, há uma grande negociação, tentando se evitar, mas chega ali num nível que não dá mais para ceder. Então, aí vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Isso leva um pouco de tempo, tá certo? Aquela imagem que nós vimos anteriormente, daquela reunião, aquela quantidade de homens, a imagem da unificação alemã que acontece dentro do Palácio de Versalhes, que é a sede do governo francês. Para fazer essa unificação, a Alemanha é vitoriosa, impondo uma derrota vergonhosa aos franceses, que era um daqueles países que sempre dava pau na Alemanha. Quando a Alemanha se unifica, fala assim, agora eu vou para a França, vou dar um couro neles e vou resgatar principalmente uma área que é do meu interesse, Alsácia-Lorena, que fica exatamente na fronteira dos seus dois territórios, certo? Então, esse é o objetivo da Alemanha. Reconquistar um território que ela já reivindicava. Vamos lá. E aí, esse processo gera um primeiro antecedente, que é a rivalidade francesa, revanchismo francês ou guerra franco-prussiana. Devido a essa guerra, em que a Alemanha impõe essa derrota à França, né, vai haver um sentimento de revanchismo que vai se desenvolver após a humilhação. Olha como ele escreve, foi uma humilhação. A Alemanha deu um couro fenomenal nos franceses. Em 1871, quando a França foi derrotada pelas tropas de Bismarck, que completam a unificação alemã, tomando as regiões de Alsácia-Lorena, rica em carvão mineral, em minério de ferro e carvão mineral. E coroam o rei Guilherme I da Prússia, imperador alemão em Paris, em 18 de janeiro de 1871, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em Paris. É a sede do governo, tá? O Palácio de Versalhes. Então, ou seja, devido a essa derrota de 1871, eu tenho já um conflito, já posto. França é inimiga da Alemanha. Quer dizer, é um processo que vai se desenrolar lá na Primeira Guerra Mundial. Então, veja, lembra que eu falei? Uma guerra não acontece do dia para a noite. Ah, a França não gostou da Alemanha antes da guerra, em 1914? Não, eles já tinham um problema desde 1871, certo? Já tinham esse problema. Vamos aos outros. Um parênteses, pessoal.
A Alemanha é filha da mãe, a Alemanha provocou a guerra. Não, a Alemanha está no direito dela, assim como todas as outras nações, buscando espaço, tá? A Alemanha justifica as suas ações nesse período histórico do que eles chamam de espaço vital. Cheguei, minha nação é próspera, sou industrializado, tenho que crescer, tenho que expandir. A minha sociedade, né, o meu povo necessita disso. Então, eu também preciso de espaço. Eu preciso de território dominado. Eu preciso extrair matéria-prima. Então, eu estou no meu direito, assim como vocês também exercem os seus, tá? Então, cuidado com essa coisa. Olha, a Alemanha foi culpada pela Primeira e pela Segunda Guerra. Estão todos envolvidos, ninguém é inocente, né? Ah, então a Alemanha é culpada e os outros não. A Inglaterra, a França, não. Né? Eles já dominavam o mundo, já dominavam o espaço europeu e além mar, né? Todos os outros continentes. A Alemanha vai colocar uma cunha, fala, cheguei, né? Vai ter que dividir o bolo em mais pedaços, certo? 26 minutinhos. Tô de olho aqui. Marcos. Então, vamos lá, voltando. Então, veja aí, ó, o território de objeto de desejo. É a fronteira, gente, Império Francês. Logo em cima é onde vocês estão analisando a Baviera, né? E essa, onde está a bolinha, a Alsácia-Lorena. Está na divisa. Riquíssima em matéria-prima. Matéria para a produção industrial, certo? Vamos lá, no próximo slide. Eu tenho outro problema aí. A Alemanha não tem um problema só com a França, ela tem um problema com a Inglaterra. Né? Olha que ironia. Antes desse processo, as grandes inimigas eram a França e a Inglaterra, que eram os grandes impérios, né? Os países industrializados. Quando a Alemanha chega, todo mundo é inimigo da Alemanha. Quem era inimigo fica amigo para ir para cima de um terceiro, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Então, nós temos a rivalidade anglo-alemã. O que acontece aqui? A origem dessa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha foi a competição industrial e comercial. A Alemanha tornou-se uma grande potência industrial, os produtos da Alemanha tiveram enorme aceitação no mercado inglês, fortalecida, a Alemanha passou a pressionar para que houvesse uma nova repartição desse mundo colonial, até então dominada por poucos, principalmente pela França e Inglaterra, tá certo? Então, veja, a Alemanha cresceu tanto que ela chegou diretamente a concorrer com o primeiro lugar. Ela foi crescendo, lógico, acabou rapidamente com a França, não era tão forte assim, e logo, quando ela se dispõe a esse papel, ela já está concorrendo diretamente com o oponente mais forte, a Inglaterra, a mãe da Revolução Industrial, certo? A nação mais rica, aquela que tem os maiores domínios coloniais. A Alemanha chegou a concorrer com a Inglaterra. Tanto que os produtos alemães estavam tomando os mercados ingleses. As pessoas estavam comprando coisa alemã. Mas por quê? Claro, porque tinha uma qualidade, era melhor e mais barato. Tinha um poder de compra, enfim, qualidade, melhor do que a da Inglaterra. Tá certo? Então, pessoal, quem está com a gente aqui no YouTube, né? Essa foi a degustação aqui do Palestra Gratuita, a nossa aula de História. Deixo a dica aí para vocês, curtam o nosso canal, nos acompanhem, faça a sua inscrição, venha estudar conosco, tá? Aqui não é brincadeira, não. Aqui a gente aprovou uma grande quantidade de candidatos, né, estudando aqui com a gente, ralando com a gente. Temos uma grande experiência. Então, se você gostou ou ainda está em dúvida, veja a aula de outros professores, veja o nosso know-how, tá bom? Vem estudar com a gente aqui. Então, vou aí me despedindo do pessoal do YouTube e vou ficar aqui com o pessoal da plataforma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Fiquem com a programação local. Vamos lá?